É o Novo Testamento de carreirinha, hoje Romanos capítulo 11. Isaías se atreve e diz, falando da parte de Deus, em relação aos que não tinham ouvido nenhuma informação do Evangelho. Fui achado pelos que não procuravam por mim e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, que diz que é detentora de todas as informações, Deus, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Pergunto, pois, em razão de tudo isso que eu já li, disse e falei até agora, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? O povo que fez um pacto com ele no Monte Sinai? Terá Deus rejeitado este povo? De modo nenhum. Mas de modo nenhum mesmo. Porque eu, Paulo, sou israelita. Se Deus tivesse rejeitado os israelitas, eu estaria rejeitado. E ao contrário, eu estou acolhido em Deus. Eu sou israelita, sou da descendência de Abraão. Sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, portanto, a quem de antemão conheceu. Nunca teve nenhum susto. Israel não é nenhuma surpresa para Deus. Ele chamou de meu povo por amor unilateral e por pura graça, e não por mérito, porque ele já conhecia o povo duro que ele estava chamando. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como aquele que insta, que clama perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram agora tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina a Elias na presença de Deus. Deus disse: Elias, não é como tu pensas. Não está tudo acabado. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 para mim. Ninguém vê, ninguém nota, mas eles estão na minha presença. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, presente em Israel, assim como hoje em dia, em meio a esse cristianismo todo rebelde e contraditório e hostil ao Evangelho, também sobrevive um remanescente segundo a graça. E se é pela graça que somos recebidos e escolhidos, então já não é pela justiça das obras humanas. Do contrário, a graça já não é graça se somos justificados pela justiça própria das nossas presumidas boas obras. Que diremos, pois? Que o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi também a esse respeito: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e em punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam,
e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, porque eles não querem de fato a libertação. Pergunto, pois, a todos vocês que me leem e me ouvem: porventura tropeçaram para que caíssem? Foi deliberado fazê-los tropeçar em Cristo, no Evangelho, para que eles se esboroassem caídos? Não, de modo nenhum. Não existe esse ardil, essa maldade em Deus. Cada um é responsável pelo que escolhe. Cada um fez suas próprias escolhas, apesar de Deus os ter chamado de maneira unilateral, não baseado em nenhum critério de justiça própria, mas por graça. Portanto, por uma eleição unilateral na graça. Mas eles tropeçaram porque escolheram andar em caminhos de tropeço e por isso caíram. Não foi Deus quem os empurrou, mas pela transgressão que eles escolheram, veio a salvação aos gentios. No endurecimento de Israel, que não querem nada com o Evangelho, abriu-se a porta para que os pagãos do mundo inteiro ouvissem falar dessa graça que abraça, que perdoa e que a todos acolhe. Mas isto aconteceu para colocar Israel em ciúmes, porque Israel, que se sentia detentora de todas as revelações e dos oráculos de Deus, hoje encontra gente no mundo inteiro conhecendo o Deus da revelação em Abraão e na escritura dos judeus, com muito mais profundidade e liberdade de amá-lo do que os judeus conseguem. Ora, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, porque eu estou aqui alcançado por essa graça, porque eles fecharam o coração e assim sobrou celeremente para mim, não só sobrou, mas eu também fui feito ministro dessa reconciliação, chamando hoje todo homem, inclusive judeus, a se reconciliarem com Cristo. Portanto, a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo. E é de se concluir que o seu abatimento trouxe riqueza para os pagãos da terra. Então imaginem no dia em que esses judeus se voltarem para Deus, no dia da sua plenitude, quando se converterem, o que será? Porque se a transgressão deles nos reconciliou com os céus, quanto mais o dia da reconciliação deles trará surpresas de ressurreição. Dirijo-me a vós outros, que sois pagãos, gentios, não judeus. Sim, é com vocês que eu falo. Visto, pois, que eu sou apóstolo dirigido aos pagãos, aos marginais da religião judaica. E assim fazendo, eu glorifico o meu ministério pregando a palavra para quem não tem pedigree judeu. Isto para ver se, de algum modo, convertendo a tantos que não são judeus, eu consigo incitar a emulação, a uma espécie de ciúme espiritual, os do meu povo, para ver se, pelo menos pelo molestamento, eles abrem o coração e, quem sabe, alguns deles são alcançados. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida de entre os mortos, se não ressurreição na terra? E se foram santas as primícias da massa, com Abraão e com tantos que se santificaram nessa esperança, igualmente o será a totalidade da massa. Se for santa a raiz da árvore, também serão santos os ramos.
a ela ligados. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, se tu que experimentaste isso tudo, e hoje fazes parte da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou a ramos naturais, também não te poupará a ti. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram deliberadamente, severidade. Mas para contigo, que eras alienado e fostes incluído na bondade, o que tu recebeste não foi severidade, mas bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles, os judeus, serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para enxertar de novo a eles aonde eles originalmente pertenciam. Pois se foste cortado da oliveira que por natureza era uma oliveira brava, e contra a tua natureza, porque tu pertencias a essa oliveira brava, foste enxertado na boa oliveira da graça, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira a qual pertenciam aqueles que são ramos naturais, como é o caso dos judeus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, quando chegar esse tempo, essa hora, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados num só dia de uma só vez. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por causa dos gentios, porque se enchem de ciúmes e dizem: se os pagãos creram, então não é para nós. Quanto, porém, à eleição feita em Cristo e declarada aos patriarcas judaicos, amados, eles são por causa do pacto que os patriarcas mantiveram na presença de Deus, na esperança da salvação. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu, Deus não despromete. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, judeus. Assim também estes, agora, foram desobedientes, esses judeus, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da mesma misericórdia que foi concedida a todos os pagãos que abrem o coração para o amor de Deus. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, judeus e pagãos, a fim de usar de misericórdia para com todos, judeus e pagãos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser agora restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém e amém. Essa foi a leitura de mais um Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.